This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, o podcast quinzenal da Desk Manager, onde a gente fala sobre inovação, eficiência e, é claro, inteligência artificial. E hoje um tema muito bacana, eu tô com dois caras aqui que eu gosto demais de trocar ideia. Fala, Carlão, tudo bem? Bom, irmão. Carlos Fuentes e Rodrigo Pires. Não, né? Pensei que você era o Rodrigo Lombardi e a galera quase acreditou. Que decepção pra galera, meu Deus. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre comunidade, a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre empreendedorismo e a gente vai mesclando Desk Manager, a gente vai trazendo aqui as pautas, eu vou trazendo aqui um pouquinho. Mas, pessoal, eu quero falar um pouquinho aqui, entender quem que é o Carlos Fuentes. Por favor, Carlão, me diga. Cara, eu sou um empreendedor há muitos anos, né? Muitos anos já, desde comecei a empreender com 16 anos. Caramba, É pegou a idade, hein? Sempre, nunca, tinha um ano de CLT, então empreendedor desde sempre. Quebrei bastante para poder aprender, né? E hoje considero que a gente está num posicionamento muito bom com a JLL. Graças a Deus a gente está num momento ótimo com as nossas soluções, Microsoft, todos os parceiros, Desk Manager, que acompanha a gente há 4 anos, né, cara? Legal. Ajudando bastante. E estamos aí com a MSP Expert e vambora, pra cima. Pô, legal. Ou seja, além da questão da comunidade, você tá no empreendedorismo faz tempo já, né? Faz tempo, cara. Hoje eu tenho 5 empresas. Caramba. Trabalho nas 5 todo dia. Então, ó, imagina, né? Vida louca. Correria total. Bom demais. E você, Rodrigão? Vamos lá, Rodrigo Pires, né? Não Lombardi aí, para descrição, né? 41 anos, né? Eu também estou à frente da Fostei Suporte, que está há 15 anos no mercado. A gente atua no formato MSP, né? E uma das coisas que acho que faz muito sentido dizer é que a gente hoje tem a comunidade MSP Experts e a Fostei, que é a minha MSP, como o Carlos tem a JLL, é o que dá bagagem pra gente, né? Legal. A gente tem algumas filosofias de viver o que, entre aspas, a gente vende, mas a gente vai falar de comunidade, que são coisas abertas e gratuitas também. Mas essa experiência ao longo de 15 anos, à frente de uma empresa de TI, que também eu falo que a gente não é que a gente erra, né? A gente vai tentando até dar certo, né? Digamos assim. Então, traz uma bagagem pra gente hoje estar à frente, né? Eu e o Carlos aqui, mas ela é uma comunidade construída por pessoas e para as pessoas. Mas a gente é essas duas caras bonitas aqui que tem a coragem de repente de estar à frente e levar a comunidade com outras questões que eu acho que a gente vai bater o papo aqui. Legal. E no empreendedorismo, muita dificuldade aí ou não? Cara, eu costumo não pensar muito no problema, vamos pensar na solução, né? Se a gente pensar demais no problema, a gente foca lá. Então, assim, o que eu preciso fazer para resolver isso? Não, o problema, mas assim, desafiador. Legal. Vamos dizer assim, né? Carlão, fala pra gente, como que começou essa ideia da comunidade? Como é que vocês começaram a construir, engajar essa questão? Porque esse mundo hoje... E eu vejo que a internet ajudou muito a gente, né? Sim. E é muito legal isso, né? Sim. Cara, eu acho que eu sempre tive esse espírito de coletividade, de estar ali na galera, geralmente, onde eu concentro qualquer energia, e eu tenho bastante energia, cara, eu acabo conectando muitas pessoas. E a comunidade nasceu pelo uso de uma ferramenta. Caramba. A necessidade de uma ferramenta, podemos dizer que a gente equalizou ou melhorou os valores de custos para o MSP relacionado a algumas ferramentas. Uma das principais ferramentas para a gente hoje, para a gente trabalhar numa forma de provedor de serviço gerenciado, que é a RMM, nós tínhamos um custo bem elevado antigamente. Eu acho que a gente conseguiu democratizar, não sei se é a palavra, né? Mas hoje a gente olha para a maioria das ferramentas, elas estão com preço bem equivalente e bem acessível para todo mundo. Legal. E na época representava uma boa parte do custo da minha empresa, né? E de outros parceiros no grupo que nós participávamos. E nasceu uma oportunidade de conversar com uma empresa fora do país e ali começou a comunidade. Aí chamamos 1, chamamos 2, 3, quando a gente viu tinha 30, aí o Matheus, né, entrou com a gente. Matheus abriu muito minha mente, nossa mente, né, Rodrigão? Vi muito o Matheus. Falo que o Matheus foi um mentor, é a minha vida pessoal, né, porque eu olhava para o negócio de comunidade de um jeito, não olhava, nem existia a mentoria na época ainda, nós temos a mentoria, e o Matheus foi abrindo a minha mente, conectei com o Rodrigão veio e ele levou tudo, né, o Rodrigão é um cara incrível. E a gente, assim nasceu a comunidade, cara. Foi por uma usabilidade de uma ferramenta, vamos melhorar em grupo. Caraca. Foi. E conta pra gente, Rodrigão, além de tudo que o Carlão falou, como é que vocês se conheceram e dessa parte? Como é que você engajou, além também do Matheus e da Desk Manager, dos eventos? Porque eu trombava vocês nos eventos
Eu era um pouquinho... Tava só conectado ali, depois teve a questão da Stock Car. Fala um pouquinho mais pra gente. Cara, assim, é muito de o mundo real, né? A gente fala muito da questão de mundo real, como que a gente se conectou e como que a gente evoluiu para o que é hoje a MSP Experts, né? É junção mesmo de empreendedores com o mesmo propósito, com o mesmo viés. Qual que era a ideia inicial? Cara, a gente vai desenvolver aqui para a gente melhorar nosso custo, né? O empreendedor, eu acredito que até mais o empreendedor que está focado na parte de TI, tecnologia, acho que ele navega muito sozinho, né? É mais comum que sejam pessoas introspectivas, né? Não é muito de conversar, de falar e tal. É isso. Só que a gente investiu em estar em alguns grupos mentorias, cursos, dentre outras coisas, a gente se conecta por intermédio disso, né? Então, daí, a partir daí, a gente, com ferramentas em comum, pô, a gente usa uma ferramenta, mas eu acredito que, será que a gente não consegue ter a força de várias pessoas conectadas aqui, brigar por ferramenta melhor, por custos melhores, e quando a gente viu, a gente pegava às vezes os finais de semana, várias vezes a gente pegou um sábado, a gente abriu uma sala numa ferramenta, né, no Zoom, num Teams da vida, e tava batendo papo com outros empreendedores em como que a gente vai desenvolver, como que a gente vai melhorar isso, e a gente começou a enxergar o poder, né, da junção de vários empreendedores, e a gente começou a ter mais, né, afinidade. E um vai trazendo o outro, né, cara? Acho que é meio isso também, né? E o melhor é que é de maneira natural, não é da forçada. Legal. Isso é o melhor, porque assim, não é por um interesse, não é por nada. Gratuitamente a gente se ajudou e a gente evoluiu juntos. Mas aí, qual que é a ideia, Carlão? Qual que era a principal dor que vocês estavam olhando, além da parte técnica? Porque eu acho que não é só a parte técnica, né? Porque hoje eu participo lá de vez em quando, eu vejo que tem muito esse lance do empreendedorismo, né? É papo de gestão, de empreendedor mesmo. Na verdade, ele começou não pela parte técnica, né? Porque quem iniciou na época, né, foi o Guilherme Pires e o Rafael Coimbra junto comigo, né? E a gente, os três tinham um nível técnico muito ok, né? Mas dessa parte eu ando um pouquinho bem. Tenho alguns Sabe fazer algumas coisinhas. aninhos de estrada aí já. Sei fazer alguns beats, né? Vamos dizer assim. Então não começou pela parte técnica, começou pela parte de negócio. Então, assim, nessa ferramenta aqui eu tenho custo alto, mas ela me entrega muito mais. Então, o valor que ela me entrega é mais ok. Então, entrou nesse bate-papo, esse tipo de reunião, e era só nós três, e falei, pô, vamos expandir isso, né? Ou, na verdade, o fornecedor fez uma proposta, consegue para mim X volume, que eu negocio, faço negócio melhor com vocês. E aí veio. Aí começou a galera. Mas a ideia não foi conectar pelo escovar bit, vamos dizer que o pessoal fala, né? Não foi a escovação de bit, foi, na verdade, realmente a parte de empreender. O que essa me entrega melhor e principalmente a parte de escalabilidade. Porque a ferramenta ela tem que ser boa para o nosso time, ela tem que ser escalável, entende? Então, começou por isso e expandiu de uma forma absurda, cara. E aí foi os sábados, que o Rodrigo falou, aí primeiro foi a ideia de conectar, começou com uma ferramenta, depois veio um grande parceiro nosso, que é a História Distribuidora, que trouxe um leque de ferramentas, mas a gente escolheu uma ferramenta para evoluir na época, né? E essa ferramenta a gente unia aos sábados e eu tinha uma facilidade maior com a ferramenta. Eu abria a sala às 9 horas da manhã num sábado, e a gente ficava até 1 da tarde, às vezes até 2 da tarde. Daí sim, entrava um pouco na parte técnica, mas mesmo assim a gente não deixava de falar. Não a parte de, pô, aperta esse botão para fazer tal coisa. Na verdade, é o seguinte, como que eu crio... o Rodrigo é muito bom criar esses processos, esses mapas. Como eu crio isso para facilitar que o meu time venha e entenda mais facilmente. Porque, assim, hoje a gente considera a forma que a gente dá a mentoria ensinando o cara que é a empresa escola. E hoje eu tenho aprendi com o Célio, né, como você falava? Aquele fazendinha, né? Fazendinha. E aqui Vai construindo né? vai construindo as pessoas ali e tal. Cara, esse foi uma palestra do Célio que mudou a minha vida. Acho que mudou a nossa, né, Rodrigo? A gente fala muito sobre isso. Ele, só para contextualizar, né? Ele palestrou lá na comunidade, né? Isso. Acho que é legal vocês comentarem, né? Sim. Na comunidade, num evento que eu fui também com ele. Teve um evento presencial também, foi muito legal a história da fazendinha. Tem um vídeo até, eu tenho esse vídeo salvo, às vezes eu mostro lá pro meu time, porque eu peguei essa visão de Desk Manager, tá? A cultura Desk eu acho incrível, até o time da Desk, assim, parabéns demais para todos. Eu acho, assim, vocês são um exemplo demais, a forma que vocês... eu não vou falar do Célio, do Matheus ou de você, de todos. Legal. Eu converso com
com a pessoa A, pessoa B, não importa, sempre disponível, sempre agradável, sempre educado, sempre querendo levar, subir a régua. Então a Desk Manager nisso trouxe para JLL o Me Inspira em Vocês. Então eu tentei fazer isso, faço isso lá, tá? Eu considero que eu tô fazendo bem, cara. A gente tem uma fábrica de talentos lá, entende? Assim, a gente tem hoje poucas pessoas no time, com muitos clientes, entende? Até entrou um cliente agora pra gente, bem representativo, ele tem, sei lá, quase 1000 endpoints, eu não contratei ninguém, entende? E o time Conseguiu escalar sem nenhuma contratação, né? E isso era na época, no início da comunidade, que é como a gente torna a nossa MSP ela escalável, mais fácil de trabalhar. Entendeu? Então, assim, não é que eu queira... né, as pessoas não estão estressadas, né? Pessoal, as pessoas estão trabalhando, estão felizes lá. Não é porque não... Pô, o cara tem até um... Como é que fala lá? Um simulador de carros, pô. Área de descompressão. Até eu quero ir lá, pô, trabalhar. Tem uma sala de descompressão para eles. E o legal é que a sala foi montada, claro, né? Vem muito... Tudo que eu vou fazer, eu costumo levar eles comigo. Vou andar de kart. Final de semana agora, vou andar de moto. Eu levei o meu programador comigo. Ele queria ir, vambora. Passou o final de semana, reservei o hotel lá, fomos juntos e tal. Passamos o dia no autódromo. Então, assim, eles vivem muito o que eu vivo, que meu sócio vive, né? E lá nos sábados, eu acho que essa foi a ideia, né, Rodrigo? Sim. Muito bom. Acho que é muito focado, né? Só para de repente complementar, na mentalidade. Tá? A gente, acho que ao longo, a bagagem, né? A gente vai construindo essa bagagem ao longo do tempo. Algumas filosofias, alguns lemas, né? Estão totalmente linkados a isso. O TI, a gente talvez tenha muito problema, né? Quando você sai do formato que é o break fix, que é o quebra-conserta, né? Quando a gente já tá... É o bombeiro, né? O apagador de incêndio. E a gente quer focar o cara que se torna... Essa é a palavra correta, né, cara? E assim, ó, a gente nunca se intitula como o dono da verdade absoluta. A maioria das coisas que ele fala, elas são passíveis de discordância. A discordância, na verdade, ela é requerida. Eu preciso dela pra gente debater, evoluir e melhorar. Mas a gente, assim, tem muito problema em demonstrar valor no que a gente faz. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta por trás que é um RMM, é um sistema de chamados, como o próprio Desk, né, que evoluiu para ITSM, governança, dentre outras coisas. Mas como que eu faço isso? Demonstro valor com isso. Como que eu explico para o meu cliente que, por eu atender ele, ter uma solução como essa, como ser um provedor de serviços gerenciados, né, que é o significado do MSP, eu consigo garantir para ele continuidade de negócio, menor impacto de parada. Como é que eu faço um gerenciamento de pets que, de repente, até um requisito de uma lei geral de proteção de dados, o cliente talvez nem tenha essa visão. Você está resolvendo dores, mas como que você demonstra valor? Então, é legal que nesses encontros que a gente tinha, que a gente evoluiu em conjunto, a gente, além de estar focando um pouco na parte técnica, porque ela é necessária, você precisa vender primeiro para o seu time, para que o seu time escale, para que o seu time seja a empresa escola também, e como é que você vai atender bem o seu cliente se você não está dando uma ferramenta para o seu time trabalhar leve. Então, a gente já foi focando nesses conceitos, né? Nessas questões. Olha, então eu vou ter uma ferramenta que vai fazer o meu time leve, mas como que eu vou vender isso para o meu time? E como que eu vou fazer isso gerar valor para que o meu cliente enxergue que eu estou garantindo uma continuidade de negócios, um menor impacto de parada e sendo, de fato, preventivo para o cliente. Então, isso, o Rodrigo falando é um cara, mas eu não estou falando por mim apenas. Como única verdade, né? Eu estou uma representando comunidade. esses encontros que a gente sempre teve, desde o começo com outros empreendedores. A gente vai construindo isso em conjunto. Legal. É uma Foi essa verdade. troca de experiência, o que deu certo, né? E aí vai juntando com base. E aí você me remete a essa questão. Tem algum caso que vocês conseguem compartilhar? E aí, até pegando já você, Rodrigão, que deu algum BO, algum caos, que, gerou algum impacto financeiro, alguma questão? Porque é normal, você falou de fix, né? Exato. Que aí vocês acudiram, inclusive na comunidade, você lembra de alguma coisa? Não precisa contar o santo, né? Assim, falar o nome do cliente, enfim. A gente hoje, né, a MSP Experts, ela é uma mentoria para outros empreendedores em prol da gente evoluir em tudo isso que a gente tem falado até aqui, né? Então, a gente não foca tanto na parte técnica, por mais que a gente ama a parte técnica, é até difícil, né, Carlos? Você sair, preto e gol, a gente adora, e eu acho que isso é importante até pra gente como empreendedor. Várias vezes, eu evoluí alguma coisa por sentar lá junto com o time técnico e fazer a bancada, fazer o atendimento, aquilo te traz uma outra visão. Mas assim, a gente pega outros empreendedores que muitas vezes até navegam sozinhos, né? E num momento de dor, liga, ou manda uma mensagem, ou manda num grupo que a gente tem das mentorias rodando e tal. Inclusive, acho que o Carlos pegou um caso recente de um grande amigo da gente, eu não sei se faz sentido citar, o cara ligou desesperado.
para ele. Conta aí, Carlão, um pouquinho. Então. Isso Aqui aqui o pegou a ligação, né? deu pra gente desesperado. Carlão, deu problema aqui. Deu. Fia Hamster. Mas o cara desesperado, ele tipo foi aquele empresário de TI, infelizmente, a grande maioria não consegue tirar as férias. Ele tava no meio de umas férias, falou, Carlão, eu tô na praia, Carlão, me ajuda. O que eu faço? Tô desesperado. Falei, cara, calma. Não, Carlão, isso, o cliente tá... Calma, cara, calma. Vamos resolver nada assim, né? Cara, ninguém vai morrer, irmão. Vambora. O que tá acontecendo? Aí entrei, calma, vou acionar então o nosso parceiro que é a Stock, né? Isso é bom dizer que a Stock Distribuidora, quando a gente liga pros caras, cara, BO é na hora. Tem uma atenção de Na hora, não, É bom ter parceria, né? Falei, cara, tô com esse BO. Me dá um engenheiro, coloca um engenheiro na linha comigo. Eu quero com o engenheiro, daí já liguei e falei, tá vendo? Calma. Agora vamos analisar. E aí, na verdade, ele não tava conseguindo olhar, achar o backup, ele ficou nervoso na hora, entende? Aí eu falei, cara, calma, o backup tá ali. O cara bateu lá, achou o Que louco, backup. né? Cara, já passou por Renzo. Você tá lá. Eu já passei por Ransomware. Uma única vez, mas deu BO. Cara, eu já passei umas 4 vezes. Só em 2017. Meu amigo, de lá pra cá, aprendi, nunca mais passei. Mas E aí você falou, nunca mais passei, eu lembro do momento de Blue Reset. Como que você faz para nunca mais passar? Para você conseguir trazer essa governança, essa gestão que você comentou aí, que é o que vocês vendem de fato como valor na comunidade. O que você acredita hoje? Sem entrar muito no skill técnico, mas falando nesse caso, quando eu aprendi, vamos dizer assim, não que eu não... Cara, não existe a pessoa que não vai pegar Renzo. Tem o cara que não pegou, é igual andar de moto. Cara, você anda, tipo, só cai quem anda, né? Então, assim, não tem como, mas existem várias prevenções que você faz para você evitar, mas 100%, segurança 100% não existe. E as dores do passado, você começa a ver erros, principalmente de cliente. Tem cliente que acha que eu sou o dono da bola, e o cara quer navegar no administrador, e você fala, pô, não pode. Não, eu assino o que tiver que assinar e eu vou navegar. Antigamente eu permitia isso com o cliente. O cliente fala assim, hoje tá bom, não vou te atender. Entende? Então, assim, eu acho que até a mudança de mindset isso. Prefiro não atender o cara. E o cara que navega com ele, o cara vai ter BO. É um fato, você sabe disso, Danilo? Sim, gestão de risco, né? Qual que é o risco? E aí a governança é pura, né, cara? Conversa pura. Então, assim, eu quero ter esse problema pra mim, pra você meu time? Não quero. Então, assim, eu dito a regra realmente quando eu trago o cliente. É muito legal isso. É o meu padrão. a gente quer dormir à noite, né? Não, quero que ele durma, que é o nosso E cliente. você também. A gente quer dormir também à noite, né? É isso importante. A dor fez eu correr atrás de ver os meus erros, que tinham erros meus e do meu time, ok? Analisamos, foi processos que não existiam, até coisas, configurações técnicas que hoje eu considero simples, que na época eu não dava valor, ok? Cara, assim, a gente estava num crescimento devagar demais na época, bem pouco mesmo, então acho que o movimento não fazia olhar para coisas que eram tão importantes. Sim. Erro de prática é o crescimento de empreendedor mesmo. Sim. E foi esse momento que foi uma porrada que fez eu virar a chave. E outro grande porrada foi na pandemia, né? Na pandemia da pandemia que eu cresci absurdamente. O TI no Brasil, acho que, de certa forma, foi necessário. Foi um momento muito crítico do... Muita gente, né? Tem que dar reset, né? Sim, teve um reset cultural ali sobre tecnologia para os empreendedores no Brasil. Não sei lá fora, mas aqui, que o brasileiro quase não tinha as pequenas e médias empresas, que são o público que eu atendo, e tinha uma dificuldade de olhar isso como investimento, sempre seria como custo. Sim. E na pandemia, infelizmente, deu um tapa na cara deles, agora eu preciso. E aí é muito legal, Carlão, ele falou que você é o cara do processo, e ele falou que ele teve que arrumar alguns processos, e agora acabou de falar de investimento. Fala pra gente o quão é importante ter os processos mapeados, organizados, estruturados, que foi o que ajudou aqui o nosso amigo Carlão, e essa questão do orçamento, eu quero que depois você fale também do orçamento. O quão é importante, como que a gente consegue ajudar o cara que está lá do outro lado, que é cliente, que tem que investir em tecnologia, em segurança, para não sofrer essa questão do ransomware. Cara, falando da parte que talvez está totalmente ligada a essa mentalidade do cara de fato ser um MSP, que eu vou repetir um pouquinho aqui que a gente fala, né? Exemplo. Nós precisamos prover serviços gerenciados que vão de encontro ao cliente ter um menor impacto de parada. Gostei Isso está ligado diretamente, né, a orçamento, a custo, a valor, e a gente também, cara, é uma dificuldade que a gente enxergou em vários empreendedores na área de tecnologia, ainda tem, tá? Em demonstrar o valor e explicar por que eu preciso construir uma estrutura A, B ou C para que, exemplo, quando você oferta um contrato de serviço gerenciado,
ele tem que estar atrelado a algo que a gente remete a um plano de ação. O que está composto, né? O que compõe esse plano de ação? Que para você não pegar um ransomware, como é o exemplo inicial daqui, a gente precisa construir e demonstrar para ele, olha, por que a gente tem uma ferramenta que faz uma atualização, para que você não tenha impacto de parada, a gente precisa ter um schedule aqui, uma programação que durante tal dia, à noite, já viu aquela tela? Deu alguns exemplos das apresentações, a gente construiu isso junto, tá? Você está trabalhando, você reinicia e fala assim, estamos aplicando atualizações, você ficar 1 hora sem trabalhar, o empreendedor que a gente atende, né, o nosso cliente, ele não tem ideia, talvez porque isso aconteça. Então a gente cria lá uma programação, a gente dá um treinamento para os colaboradores dele, falando sobre, ó, por que isso, por que aqui, por que a gente fecha portas, por que você precisa ter, de repente, uma rede com um switch gerenciável para você ter uma Você não pode ser o admin. Você pode. Você coloca isso, talvez, não só num plano de ação, mas como num plano de continuidade de negócio. Você muda até o linguajar, né? Sem ser tão técnico, porque o cliente ele não precisa e não quer. E isso é uma dificuldade que a gente tem muito, né? E com isso, ô Danilo, a gente vai construindo, né? Não só a mentalidade, mas a forma, tirando o techniquez, para você também falar com o cliente, evidenciando o valor e explicando de maneira amigável e construindo esses processos. Eu acho que uma coisa que ela é um divisor de águas para muitas das pessoas que a gente, né, tem como mentorados, como amigos, como outros empreendedores, é aplicar essa visão, esse treinamento, aplicar treinamento para os colaboradores dos nossos clientes, a conscientização. Não adianta você ter todas... Existe uma imagem, né, que a gente usa bastante lá, é um monte de gente em cima de uma picape, e aí tem lá o faro, tem lá o EDR, né, que é a evolução do antivírus, tem a segmentação, tem tudo, mas tem um usuário com a mão na tampa da picape. Se aquele cara não for excluído, que se ele puxar que ele vai abrir, vai cair tudo. Vai todo mundo embora, né? E aí, às vezes, a gente esquece de conscientizar. E aí, constrói processos, construímos aí maneiras de apresentar, de evidenciar, de gerar valor para que isso não aconteça. Então, isso aí eu acho que é mais na mentalidade inicial e ser disruptivo para que as pessoas tenham, né, essa ideia de eu não preciso ser técnico, eu não posso ser técnico, meu cliente. Tem que ter uma linguagem amigável. Não, e vocês são vendedores também, né? No final do dia, vocês acabam vendendo para o empreendedor que tá lá na ponta, né? Acho que tudo que a gente faz, a gente tá vendendo, velho. Eu me vendi a vida inteira. Todo mundo tá vendendo. Assim, a gente não tem o core, né? A gente costuma até falar, né? A gente tem as mentorias e fala assim, cara, não é uma mentoria de venda, né? A gente não fala muito do comercial. Mas vocês vendem muito, né? Mas assim, a quantidade de argumentos e até de contra-argumentos que a gente cria com esses bate-papos aqui, ela é enorme. Então, ela vira bagagem comercial. Sim. Então, a gente acaba... Muito legal. Acontece de maneira natural. Sim, né? muito legal. Eu acho que é um pouco disso. E aí, Carlão, qual que é a dificuldade? Vender governança para o cliente e gestão de processo lá na ponta. Junto com a tua pergunta e eu complementando ele, os clientes que nós atendemos, que é pequenos e médios, a maioria não sabe que é uma PCN, meu. O cara não tem uma PCN, não tem um DRP. Jogar luz nisso pra eles, né? Sabe? Então, assim, conscientização, acho que é a melhor forma de vender mesmo. É a melhor forma, cara, porque a gente atende muito médio e pequena empresa. Os caras, a maioria deles não tem um portal de negócio. Caramba, cara. E aí acredita que um antivírus e um backup, né? Que eu falei que eu peguei em 2017, a gente não perdeu dados, tinha backup de tudo. Mas teve volumetria que demorou 3 dias para voltar. Vamos falar, 2017, hoje nós temos 1 GB em casa fácil. 2017 nós tínhamos, foi lá, 50 MB de internet dedicada, porém na maioria dos lugares. Demorava, né? Então você imagina, né? Recuperar isso tudo da nuvem ou local. Resumindo, teve um tempo de parada que, na época, eu não vou falar no cliente, mas era no mercado financeiro, que foi impactante demais. Caramba, muito louco. Não perdeu nada, mas ficou parado. Assim. Além de governança, como é que vocês enxergam hoje esse mercado em busca de eficiência? E falando também um pouco de AI, porque eu estava lá e eu vi vocês debatendo. Como é que tá esse momento de vocês lá? Você mudou um pouco o foco, inclusive. Eu vi lá, o Rodrigão estava lá também, a questão de mudar um pouquinho a estratégia do MSP, olhar também o que está acontecendo no mercado. Eu vi, a gente conversou também sobre desenvolver plataformas, vibe code. Como é que você está vendo essa aceleração, além da questão do conhecimento, né? Isso está pegando fogo lá dentro, né, na comunidade. Cara, assim, hoje na mentoria a gente está falando muito sobre desenvolvimento. Eu acho que eu fui na cara e coragem, dei um start e contratei um desenvolvedor sem precisar. Isso no começo do ano passado, em 5. Cara, é o Marcos, né? Hoje é um grande membro do time, mas eu contratei sem precisar, não sei o que ia dar.
Na verdade, queria desenvolver meu software, meu novo site. Gerou um rapó legal. Ele era amigo do meu filho. Eu falei, cara, ele veio pedir emprego. Eu falei, cara, ó, ser sincero, não vejo como dar game, mas eu vou te contratar. Eu contratei o cara, meu amigo. E hoje a gente tá, eu olho pra dentro da empresa, eu vejo que daqui no máximo 5 anos a gente vai virar empresa de software. Caramba. Já temos o nosso primeiro SaaS, aconteceu. Vou dizer aconteceu porque a gente não é um cliente de MSP. Sim. A gente sentiu uma dor, o meu sócio, ninja, viu a dor do cliente. É ninja mesmo, porque ele estava numa reunião para apresentar outra coisa. O cara mostrou uma dor. Cara, ele ligou no meio da reunião. A reunião começou às 10, acabava meio-dia. Ligou pro Marcos, ligou pro Diego, né, que é o meu supervisor. Você faz isso, você faz isso. Quando deu, tipo, 11h10 na reunião, o Cadu abriu uma tela já com a brand do cliente, já resolvendo a primeira dor do cara, que era uma coisa simples. A gente é muito forte com o Microsoft, né? Então o Cadu é o nosso CTO, Nossa, o Cadu é incrível na parte do Microsoft. É uma referência. Uma referência hoje Brasil. Uma referência. Brasil, o Cadu hoje ele é professor, dá aula no Microsoft e tudo mais. 11h10, assim, começou às 10, 11h10, o cara mostrou uma tela que já resolvia uma dor gigante desse cliente, cara. Tá muito acelerado, né? E é um cliente médio para grande esse cliente. É um cliente que, assim, fatura bilhões. Oi, muito legal. Então, assim, é um cliente exponencial pra gente e o cara resolveu uma dor assim, ó. Sem o dev, eu ia perder essa negociação. Não, é muito louco isso. Você me entende? Então, assim, eu falo na mentoria, né, hoje, ou você vai pelo menos navegar aí numa IA, um vibe code e tentar entender como você resolve as suas dores dentro de casa, ou realmente fazer como eu fiz, contratar um dev, em menos de ontem tenho 2 dev já penso no terceiro, assim, ou vai ficar pra trás, cara. Não tem mais volta, eu acho, esse mercado, Danilo. Que louco. Eu acho assim, claro, não dá pra fazer que eu vejo pessoas estão desenvolvendo tudo aí, vendendo no mercado, tá acontecendo, tá? Outra fatia. Aí é o Shadow. E fala aí então um pouquinho antes do Rodrigo falar. E esse Shadow AI, o que você acha que vai acontecer? Eu vou comparar para não ficar no pelo da MSP, os que eu chamo de teizeiro, né, cara? Aqueles caras que vai no YouTube, faz um cursinho, começa a vender, queima no preço do mercado. Só que nunca evolui, né? São os micreiros chamam de teizeiro. Eu chamo de micreira. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, cara, relacionado à galera de desenvolvimento, que tem uma galera que tá entrando no Vibe Code, já se posiciona como um programador de desenvolvimento, mas, cara, o cara não olhou o software, o cara não olhou por trás o código dele, você tá se... Vulnerabilidade. E aí, Comentou de segurança. a segurança, quando você fala de desenvolvimento, não é botar um ferro de cara só. Isso não resolve, na minha visão. É o código, tem que ter uma estrutura muito... Acurácia, né, cara? Com certeza. Com certeza, cara. Não adianta você, fiz um código, coloquei um fire lá, coloquei um app, coloquei um fire, cara, não tá protegido. Na minha visão, você entende mais. Não, eu entendo, e eu dou risada por isso, porque é bem complexo, mas a gente vai no. Você matou. Você vai no YouTube, o cara tá te vendendo o estado da arte, aí você fala, não, esse é o caminho. Putz, cara, ele não falou nada de dados, ele não falou de segurança, não falou de LGPD, não falou de exposição, não falou nada. Ele só falou, Go Horse. Apesar que eu gosto do Go Horse, vai cavalo, vambora, vai dar certo, otimismo total. E tudo bem dentro de casa. Tudo certo, só que o problema é quando você bota pra fora e traz o dado do cliente. E que isso vira um produto para você ofertar no mercado abertamente. Cara, tem que ter uma grande responsabilidade sobre isso. Sim. Entende? Mas o Go Horse. E você, também, Carlão? Ele tem que ter uma responsabilidade. Não, é o Go Horse, calculado. pra gente que já tem uma certa base, já Eu uma falo, hora é e fala, calculado. "Pesado." É isso, né? Cara, assim, eu queria contar uma linha do tempo sobre algumas Fica à coisas pra vontade. gente chegar nessa aí, pra até O diretor Ryan aí, ele tá tranquilo hoje. Tranquilo, mas assim, a gente, vamos falar até sobre, tá totalmente ligado ao momento reset, né, e tal. Em algum momento, a gente com tecnologia, né, não só a gente teve essa virada do cara do break fix, né, que é o quebra-conserta, que é o apagador de incêndios, pra gente garantir a previsibilidade pro cliente, isso é um bom. Em algum momento na área de tecnologia, eu ouvi isso muito do Carlão aqui, cara. Se a gente não focar em cloud, em nuvem, a gente vai morrer. Sim. A gente vai morrer, tá? E uma coisa, e a gente foi pegando insights e coisas que a gente foi percebendo ao longo do tempo. Nós, como empreendedores que atendemos o cliente final, a gente precisa, isso é uma coisa que a gente repete, você vai ouvir a gente repetir diversas vezes dentro do MSP Expert, a gente precisa ser enxergado como parte do negócio do cliente, tá? E a gente tem que evoluir no nível que a gente tem que fazer parte do que é o C-Level, a gente tem que se posicionar como um CTO as a service
para os nossos clientes. Isso. Se não formos nós a levarmos, né, informações relacionadas às tecnologias aí que estão em constante evolução e mudança, como o próprio, né, a inteligência artificial e sobre o shadow, né, também sobre a sombra do que se é, as coisas ficam muito jogadas, muito dispersas, não tem processos, não tem base, não tem estrutura. E a gente precisa trazer luz para esses clientes, por a gente ser geralmente as empresas que estão encabeçando a parte de tecnologia. O que você faz sem tecnologia hoje? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para o seu cliente. Então, aí falando da linha do tempo, né? Do break fix, a continuidade do negócio como MSP, do cara que tem o ambiente, né, local, on-premise, para o cara que está criando soluções mais escaláveis em nuvem, do cara que está ofertando soluções, como a gente é muito forte em Microsoft, né? Em criar produtividade, melhor comunicação, centralizar documentação, gestão de processos e projetos, onde o cara só ouviu falar, colocar dentro de ferramentas onde a gente consegue atribuir funções, não parar a produtividade do time, apenas olhando lá, de repente, um conceito de gestão ágil, de gestão de projetos dentro de uma ferramenta, é uma coisa que faz a gente, de fato, ser enxergado como parte do negócio para os nossos clientes. Essa mentalidade, essa linha do tempo, ela é importante. E hoje a gente entende, né? E a gente lembra, passível de discordância total, tá? O debate aqui é o que a gente busca. Cara, se você não estiver olhando, você como empreendedor de TI, tá olhando para essa parte de desenvolvimento, para você customizar, pegar plataformas como serviço, como a própria Desk, que tem isso e está fazendo isso de maneira grandiosa e apresentar coisas que vão resolver dores para os seus clientes, você também vai morrer. E é muito bom isso. É o que a gente acha, né? Mas lembra, é passível de discordância. Então, assim, eu preciso cada vez mais ter notoriedade para virar autoridade para o cliente, mas com a evidência. Olha, por que isso? Os quês e os porquês, sem o techniquez, como a gente falou, né? Ficou até soou legal aí, mas a gente precisa disso. A gente precisa se posicionar como, de fato, um C-level para os nossos clientes. Tá? Então, eu acho que isso são os booms, são as transformações, são os resets que a gente tem passado. Então, em algum momento, o Carlos falou, cara, se eu não olhar para a nuvem, eu vou morrer. A minha empresa vai quebrar. Se eu não olhar para desenvolvimento, a gente acha que está vivendo isso agora. Mas tomar um pouco de cuidado, por quê? A gente compra muita IA até hoje. A gente até tem uma brincadeira que a gente fala, né? Não compra nada anual, não. Compra mensal. Porque hoje é uma, mês que vem pode ser outra. Então tome um cuidado. Tome um cuidado com isso. E aí, só pra gente encerrar, IA gratuito ou IA paga? Paga. IA gratuito ou IA paga, você vai falar? Pensar que ser, cara. Se é gratuito, você é o produto, né, cara? Seus dados vão pra lua. Exato, isso é paga. E aí, pegando o que ele comentou, na minha proposta, né, na minha palestra, eu falo, a gente saiu do on-premise, foi pros drive da vida na cloud. Depois a gente saiu dos drive, agora a gente tá indo pros LLM da vida, né? É isso aí. Não é? É bem isso. Mas os documentos continuam indo, cara. Continua indo. Sem controle. Cara, papo bom passa rápido, né, meu? Muito Pô, bom demais. A gente precisa ter mais um aqui. Pô, bacana. Carlão, momento take away. Deixa uma mensagem pra galera. Como é que a gente, enfim, pode ajudar esse povo aí? Algumas dicas. Deixa uma frase. Ou quiser falar mais um pouquinho da comunidade, por favor. Cara, eu acho que vou deixar um convite, né? Assim, eu e o Rodrigo, junto com a Desk Manager e a Stock, a gente tem uma preocupação com ecossistemas de empreendedores de TI. Eu vejo que antes da MSP, né, Rodrigo, a gente, não pode afirmar que era 100%, mas hoje nós temos mais de 400 pessoas na comunidade, mais de 350 empresas de todo lugar do Brasil. E a gente, então, conversa com todos os públicos. E a gente tem uma parada na comunidade, eu até falei, a gente não faz divulgação de agradecimento nada disso, porque a gente realmente não se vende. Mas quando o pessoal vem para a comunidade, que é a parte gratuita, a gente também não deixa qualquer um vir. A gente entende se o cara tem no mínimo um alinhamento próximo do que a gente pensa como mundo. Comentou, né? Cultura, sabe? Se o cara não quer entrar lá para ser um sugador, então a gente não permite isso. E é isso que eu vejo. Participo de alguns grupos de TI, sei lá, uns 10. Não vou falar que o nosso grupo é melhor ou pior, não vou qualificar isso. O que eu digo é o seguinte, eu estou em 10 grupos, ok? No nosso grupo todo dia tem movimento. E não é técnico. Todo dia tem ali um bate-papo sobre alguma coisa. É todo dia. Todo dia. Então, assim, e o que é legal, a gente faz o webinar toda quinta-feira. Nossa média de público são 50 pessoas, ok? Os 50 caras que estavam na semana passada, cara, não vão estar na próxima.
Então a gente tem uma rotatividade das pessoas. Isso, para mim, traz qualidade. Porque então hoje eu escutei o Rodrigo, amanhã eu tô escutando você. Abrimos um tema, sempre temático lá no webinar. Eu trouxe o Danilo para falar sobre CMDB, lembra? ótimo, CMDB. Cara, discutir com você é um assunto, Rodrigo, com você é outro assunto. A outra semana eu trouxe você para falar de outro assunto, mas são outras pessoas já. A conversa, ela sempre é evolutiva. Eu vejo que a gente sempre tá subindo a régua, Danilo, lá. Entende? Então, assim, cara, eu acho que a mensagem final é, cara, vamos fazer mais isso, vamos compartilhar mais, venham para MSP, procure a gente, entende? A gente está ao lado de pessoas como o Célio Fabiano, não tem como eu não falar dele, é um humano para mim, eu falo assim, é o melhor humano que eu conheço. Cara, ele é um cara incrível, sempre quer ajudar e não é rasgação de seda aqui não, amigo, realmente. A gente admira o cara mesmo, tá? Tudo que ele faz, o que a Desk no geral faz, tem a estoque também, então são pessoas que estão conectadas comigo, com o Rodrigo, no mesmo propósito de que vamos melhorar a vida das pessoas, como a gente puder. E fala pra gente como é que a gente te encontra na rede social, LinkedIn, Instagram, fala aí. Eu sou péssimo de rede social. Eu também, Bem mas sincero, fala, tá, cara. Vambora. A gente tem o Rodrigo que toca isso tudo, ele briga comigo, fraca, porque eu sou péssimo em rede social, mas tem o @MSPX, lá, pra Só MSPX. Não, mas a sua, você não tem LinkedIn, pô? Seu LinkedIn... Cara, tem lá. Sendo bem sincero, tá? Eu não sou fã de rede social. Caramba, meu. Não é a minha vibe. Sabe? É old school total. Old school total, cara. Eu preciso... Cara, se o Rodrigo tem todo sócio tem os seus problemas, né? Nada é 100%. Cara, um dos várias discussões foi rede social. Carlão, você tem que fazer aqui, tem que melhorar isso. E ele é bom nisso, cara. Ele me ensina. Eu sou cabeçudo, eu tenho a trava com isso, cara. É incrível. Eu trabalho em tecnologia, mas eu tenho trava com isso. É uma versão. Então, assim, tem o LinkedIn lá, não sei qual a arroba dele. Tô sendo sincero, tá, Danilo? O Carlos Fuentes lá, Carlos Fuentes RJ e tal. Ele sabe, tá vendo? Que legal. Caramba, tem Legal. Pô, muito bom, cara. Bom demais. E, Rodrigão, fala pra mim um takeaway, uma frase, cara, uma ideia. O Carlão já fez o convite da comunidade. A MSP Experts, cara, ela foi criada com alguns princípios, algumas filosofias, tá? A gente tem uma filosofia que a gente fala muito aí. Quem conhece, quem tá próximo da gente, sabe que a gente vive muito isso, tá? Eu sou porque nós somos. Se a gente tem a oportunidade de estar perto de outras pessoas, o que de melhor? Se eu tenho alguma receita que está dando certo, por que não compartilhar essa receita com as outras pessoas e a gente cresce em conjunto, né? Você melhor aí, eu melhor aqui, a gente se reúne. Lembrando que, assim, todas as quintas-feiras a gente tem um bate-papo aberto e gratuito, das 10 até meio-dia, né? 11h30, meio-dia, às vezes vai até 1h, tá? Dependendo lá. É aberto, é gratuito. O nosso foco, o princípio é ajudar mesmo, a gente evoluir em comunidade, tá? Então, a MSP Experts, ela é criada nesses valores, nesses princípios de Ubuntu, de eu sou porque nós somos, tá? De evoluir, de crescer aí constantemente e tal. Então, você que de repente sente que você está navegando sozinho aí como empreendedor de tecnologia, procura pela MSP Experts, tá? Lembrando que sim, a gente tem algumas regras, a gente tem um cuidado, né? A gente só está perto de pessoas que também têm esses princípios, esses valores bem similares, bem parecidos, como a própria Desk, a gente citou a Stock, distribuidora e outros amigos, empresas e parceiros grandes aí que estão com a gente, estão sempre apoiando a gente aí em conjunto e tal. Mas acho que a mensagem é essa, né? Crescer em comunidade, né? Pra gente evoluir constantemente aí. Cara, obrigado por ter vindo. Pô, legal demais gravar com vocês. Vocês demoraram, hein, meu? Vocês me enganaram pra caramba, tá desde o ano passado. Carlão, eu quero deixar aquele último recado. Eu tô de boné, porque se eu não tivesse de boné, esse cara não ia gravar comigo, hein? Não ia gravar. Não ia gravar. Verdade ou mentira? O cara falou, meu, não vai rolar. Parte do cara já, o boné. E tem que ser este boné. E tem que ser esse boné, né? Tu conserve ele bastante, manda fazer uma coisa. Não, vou ter que mandar clonar esse negócio aqui. Vou ter que mandar o Maiá fazer um boné igual. Então é isso, se você gostou, segue a gente nas redes sociais. Esse foi mais um episódio do The Blue Reset. E agora nós estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple, também no YouTube. Assina a nossa playlist, não esquece nosso LinkedIn, nosso Instagram. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! This is the Blue Reset.